Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexander Podcast. Hoje no vídeo, dia 9 de dezembro, falaremos da possível incursão dos Estados Unidos, presidente Trump, sobre a Venezuela. Vamos discutir os motivos e os possíveis cenários, caso ocorra, e a conclusão, se isso provavelmente resultaria em algo bom ou algo ruim, principalmente para nós brasileiros. Então, vamos lá, me acompanhe, dê o seu like, dê sua inscrição e vamos lá. Então, primeiramente, o motivo alegado principalmente pelos Estados Unidos é a questão de drogas para combater o narcotraficante. Tal argumento não parece ser um argumento sólido, pois principalmente dois motivos. Número 1, se é somente para combater o narcotráfico, é mais fácil e mais eficiente, menos custoso, simplesmente só patrulhar a costa e o mar e assim atacar barcos de narcotraficantes ou narcoterroristas, como denominamos ela. E o segundo ponto é, a maioria das substâncias que chegam aos Estados Unidos vem, na verdade, pela costa do Pacífico, da Colômbia, Equador e Peru. E, portanto, atacar a Venezuela simplesmente por causa das drogas não faz muito sentido. Segunda teoria, que os Estados Unidos atacaria a Venezuela para tomar petróleo, o que também não faz muito sentido, pois seria mais eficiente e menos custoso o Trump fazer um acordo com o Maduro para que ele forneça petróleo por condições favoráveis, ao invés de ir e fazer uma incursão militar e assim tentar tomar as instalações de petróleo, e provavelmente o exército venezuelano iria sabotá-las, além de todo o custo humano, material e econômico de usar tropas americanas. Portanto, esse argumento do petróleo não faz sentido. Terceiro argumento, esse é o que faz mais sentido e o que parece ser a principal razão dos Estados Unidos para fazer uma possível incursão na Venezuela. Esse motivo geopolítico precisa ser dividido em dois aspectos. O primeiro aspecto é o presidente Trump, desde que entrou no país, ele tem realinhado e refazido toda a geopolítica externa dos Estados Unidos. Por exemplo, ele tem se distanciado da Europa, deixando a Europa sozinha, isolando a Europa, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, que os europeus, principalmente os europeus ocidentais, se acostumaram a gastar pouco em defesa e acostumaram-se de os Estados Unidos lhes garantir a segurança. Então agora que o presidente Trump está puxando o tapete, eles de repente se veem assustados e afobados, principalmente em vista da guerra da Ucrânia. E também o Trump tem se aproximado da Rússia, se afastado do Japão e outros exemplos. Ou seja, ele está ralhando a sua política externa. E nessa realinhação há uma volta para a doutrina Monroe. Vamos relembrar, a doutrina Monroe é a doutrina estabelecida pelo presidente James Monroe, presidente americano James Monroe, no começo do século XX, no qual estabelece que a América Latina, ou seja, América Central, os Caribes e a América do Sul, é área de interesse dos Estados Unidos e não da Europa ou de qualquer outro ator. Portanto, o presidente Trump está estabelecendo uma volta a essa política. E nesse contexto é que entra a Venezuela. Visto que a Venezuela é o principal hub, o centro de inimigos dos Estados Unidos
na distância mais próxima dos Estados Unidos possíveis. Ou seja, há lá uma presença russa, iraniana, chinesa, de grupos jihadistas, terroristas e outros. E sendo que da Venezuela eles é fácil espalhar pelo resto da América do Sul, que não pode acontecer em Cuba, pois Cuba é uma ilha, mesmo que tenha um regime comunista. Então essa parece ser a principal questão de uma possível incursão na Venezuela. De novo, pois a Venezuela é o principal hub, o centro de inimigos dos Estados Unidos na América Latina, ou seja, na distância mais próxima possível geograficamente dos Estados Unidos. Agora vamos analisar como seria uma possível incursão e por que ela pode ser muito problemática para os Estados Unidos. O cenário número 1 é que ela provavelmente seria uma mistura de Iraque ou Vietnã. Quer dizer isso? Quer dizer, seja os Estados Unidos, seja se eles fizeram uma grande incursão do estilo Normandia, ou se fizeram apenas uma incursão para tomar bases ou postos chaves, instalações de petróleo, etc. O fato é que tal incursão, ataque ou invasão poderia ser uma mistura de Iraque e Vietnã. Por que Iraque e Vietnã, Alexander? Pelo seguinte, Vietnã, pois é uma área de selva e é muito fácil estabelecer guerra de guerrilha para o defensor. E por que Iraque? Pois assim como no caso do Iraque, foi fácil tomar a capital, derrubar o regime. No entanto, o problema foi ficar lá. E esse foi o grande problema, acabou sendo custoso demais e não vale a pena para os Estados Unidos. A única forma que valeria a pena para os Estados Unidos, forma mais inteligente, seria eles arranjarem um governo venezuelano local, pró-Estados Unidos, e assim botar esse governo no poder e fornecer um apoio limitado para as prováveis guerrilhas chavistas ou maduristas que iriam aparecer. E qual seria um outro problema, principalmente para a nossa perspectiva do Brasil? Esse conflito espalhar-se para o Brasil e isso dar pretextos para o atual governo em Brasília tomar medidas de emergência, o que eu nem preciso explicar o porquê isso seria terrível. Portanto, é isso, caro espectador. Aqui fica a nossa conclusão de que preferimos que não haja conflito, pois mesmo que achamos que o Maduro seja um comunista, vagabundo, etc., e tudo de ruim, ainda assim uma incursão na Venezuela pode ser muito custoso, doloroso e sangrento para os Estados Unidos, mas principalmente olho pela perspectiva brasileira, pela possibilidade de tal conflito se arrastar para o Brasil e dar pretexto para o governo tomar medidas de emergência não favoráveis. Então é isso, aqui fica a nossa conclusão. Se Deus quiser, esperemos que dê tudo certo. E é isso. Um abraço, até a próxima.